Boa noite. Boa noite. Preso em São Paulo, um policial civil citado pelo delator que foi assassinado no aeroporto de Guarulhos. Ele é dono de uma instituição financeira suspeita de lavar dinheiro do PCC. A imprensa internacional afirma que Ucrânia e Estados Unidos chegaram a um acordo sobre a exploração de minérios em território ucraniano. Ainda em estado crítico no hospital, Papa Francisco divulga a mensagem da Quaresma. O presidente Lula demite a ministra da Saúde, Nízia Trindade. E anuncia que o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, vai assumir o posto. 200 arraias aparecem mortas no litoral de São Paulo. Calor extremo e falta de chuva provocam prejuízos no campo. E embelezam as águas do mar no Rio de Janeiro. Agora, no Jornal Nacional. De cada 10 brasileiros que conseguiram sair da inadimplência, 8 voltaram a se endividar menos de um ano depois. Dívida? É o que todo mundo tem, né? Inclusive eu. A gente está aí trabalhando para pagar a dívida. Nesta feira, na zona norte do Rio, mulheres ganham a vida vendendo artesanato. E é um desafio equilibrar as contas. Se organizar, comprar à vista, tem as datas certas, procurar os melhores preços, descontos. A Lucimar, que trabalha há 42 anos como artesã, acumula uma dívida de R$3.000 com a Secretaria de Fazenda do Rio. Ela conta que um ano atrás conseguiu tirar o nome do Serviço de Proteção ao Crédito depois de quitar o que devia. Mas agora ficou inadimplente de novo e decidiu fechar a microempresa. Eu sou uma péssima administradora da minha vida financeira. Eu sei trabalhar, eu sei criar, eu sei fazer as minhas coisinhas, mas eu não sei lidar com dinheiro, eu não sei mesmo. Dívidas preocupam especialmente quem ficou sem uma fonte de renda nos últimos meses. Todos os dias, dezenas tentam aqui uma chance de voltar a trabalhar. Eu estou procurando emprego para poder ajudar em casa e também me ajudar. A conquista de um emprego é sempre um alívio. Muitas vezes permite pagar dívidas e sair da inadimplência. Mas nem sempre o salário resolve. Desde outubro do ano passado, vem crescendo o número de brasileiros que voltaram a ficar com as contas em atraso. Segundo a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e o Serviço de Proteção ao Crédito, em novembro, esse percentual chegava a 81%. Em dezembro, aumentou para 83%. E em janeiro, foi para quase 85%. Segundo especialistas, esse retorno à inadimplência pode ser explicado pela inflação, que afeta o poder de compra, e pelos juros elevados, que tornam as parcelas das dívidas mais caras. Quando a gente pergunta para aquela pessoa que está inadimplente se ela tem intenção de pagar nos próximos meses, ela até diz que sim, mas a gente também vê que quando ela vai fazer isso, compromete o pagamento das contas básicas e aí ela acaba voltando para a situação de inadimplência. O Antônio limpou o nome dele em novembro. Um mês depois, estava sem trabalho e sem fôlego para pagar as contas. Aí eu já estava quase tentando respirar, mas aí de dezembro para cá eu voltei de novo para a inadimplência. Precisa fazer um planejamento completo da dívida e um orçamento que realmente caiba dentro da dinâmica daquele consumidor. E o consumidor também precisa partir para uma negociação a partir de uma posição em que ele realmente tem algum valor ali para dar de entrada ou uma boa negociação. A prévia da inflação de fevereiro foi a mais alta dos últimos 9 anos para o mês, 1,23%. As maiores influências vieram dos grupos habitação e educação, por causa dos aumentos da conta de luz e dos preços dos cursos regulares.
O Ministério da Fazenda divulgou hoje uma nota para desmentir que tenha havido qualquer aumento na alíquota da contribuição previdenciária de quem é microempreendedor individual. Essa alíquota continua a mesma, corresponde a 5% do salário mínimo. A nota esclarece que o reajuste no valor em reais da contribuição foi resultado exclusivamente do aumento de 7,5% do salário mínimo, de R$ 1.412 para R$ 1.518. A contribuição mensal paga pelos MEIs garante a eles acesso a benefícios sociais, como a aposentadoria pelo INSS. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também desmentiu qualquer aumento de alíquota. O ministro lembrou que somente o Congresso Nacional poderia alterar a alíquota da contribuição social do MEI, que não há nenhuma iniciativa parlamentar nesse sentido e que as pessoas que espalham essas mentiras estão atrapalhando o empreendedor brasileiro. O presidente Lula demitiu a ministra da Saúde, Nízia Trindade, e vai substituí-la pelo atual ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. É o início da reforma ministerial no governo. A demissão de Nízia Trindade foi confirmada em uma nota oficial no início da noite. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, vai assumir o Ministério da Saúde em 6 de março. Até lá, Nízia permanece no cargo. O presidente Lula agradeceu à ministra pelo trabalho e pela dedicação. Uma hora depois do anúncio, o repórter cinematográfico Gerson Gonçalo fez imagens de Nízia falando ao telefone no gabinete do Ministério da Saúde. Nízia Trindade foi a primeira mulher a presidir a Fundação Oswaldo Cruz e a primeira mulher a chefiar o Ministério da Saúde. Na Fiocruz, esteve na linha de frente durante a pandemia de Covid. Nízia é doutora em Sociologia, mestre em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro e graduada em Ciências Sociais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ela estava no comando do Ministério da Saúde desde o começo do 3º mandato de Lula. O último ato público de Nízia Trindade como ministra foi no Palácio do Planalto. A assinatura de acordos para a produção de vacinas, medicamentos e insulina. Toda a equipe de Nízia estava presente e ela discursou por mais de meia hora. Começou pedindo orações e 1 minuto de silêncio pelo Papa Francisco. Fez um balanço das ações na área de imunizações. Segundo integrantes do governo, o presidente Lula decidiu substituir Nízia porque ela não atendeu a expectativa na gestão das vacinas, com avanço lento na cobertura e dificuldades para enfrentar o surto de dengue no ano passado. Além disso, houve demora na implantação do programa de medicina especializada para ampliar a oferta de consultas e exames no SUS. Esses integrantes do governo avaliam que o programa poderia se tornar uma marca do 3º mandato de Lula, que enfrenta queda na popularidade. O futuro ministro da Saúde, Alexandre Padilha, estava na Secretaria de Relações Institucionais, o mesmo cargo que ocupou entre 2009 e 2010 no 2º mandato de Lula. Padilha foi reeleito deputado federal pelo PT de São Paulo. Ele é médico infectologista pela USP, PhD em saúde pública pela Unicamp e professor universitário. Já foi ministro da Saúde no governo Dilma Rousseff. Nesse período, implantou o Mais Médicos, programa que teve como objetivo aumentar o número de profissionais na rede pública de saúde em regiões carentes. Agora, Padilha refaz o percurso, sai da Secretaria de Relações Institucionais para o Ministério da Saúde. Numa rede social, Padilha disse que está honrado com a nova missão. Ele também falou que tem profunda admiração e carinho pela amiga Nízia Trindade e que ela deixa um legado de reconstrução do SUS após anos de gestões negacionistas que nos custaram centenas de milhares de vidas. Mas a transição mesmo com as devidas posses dos nomeados, Lula deixou para depois do Carnaval, assim como outras mudanças em sua equipe ministerial. A defesa de Jair Bolsonaro pediu que o Supremo Tribunal Federal declare o impedimento dos ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin no julgamento do ex-presidente por tentativa de golpe de Estado.
porque os dois já moveram ações na justiça contra ele. A defesa lembra que o ministro Zanin já se declarou impedido de julgar um recurso de Bolsonaro contra a decisão do Tribunal Superior Eleitoral que o tornou inelegível. O julgamento do ex-presidente está previsto para ocorrer na primeira turma do Supremo, com 5 ministros. Mas a defesa pediu que o STF discuta se a competência seria do plenário, com 11 ministros. O regimento prevê que o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, analise os 2 pedidos da defesa de Bolsonaro, mas não há um prazo para isso. Daqui a pouco, a falta de chuva e o calor extremo levam prejuízos ao campo. 200 arraias aparecem mortas no litoral paulista. Dezenas de arraias apareceram mortas hoje no litoral sul de São Paulo. Os animais estavam espalhados ao longo de toda a faixa de areia da Praia do Itararé, em São Vicente. Pesquisadores estimam em mais de 200 arraias mortas. Banhistas que caminhavam na orla registraram estas imagens nas primeiras horas da manhã. Seu Paulo trabalha na escolinha de surf bem em frente ao local onde o vídeo foi feito. Arrasado, né? Que isso aí é a natureza, né? Nós dependemos deles, né? Isso aí é vida, né? Quem passava ficava surpreso. Quando eu passei de manhã, que eu caminho aqui de manhã, quando eu passei que eu vi, eu fiquei muito triste. O biólogo Otto Bismarck, professor da Unesp em São Vicente, afirmou que a forma como foram encontradas indica um provável acidente com rede de pesca. Alguma rede pegou e provavelmente pelo estado delas, isso foi de noite, pela madrugada, começo de noite. E aí os pescadores, percebendo, liberaram, soltaram logo e aí acabaram vindo morrer na praia. A espécie encontrada aqui é conhecida popularmente como arraia ticonha e está ameaçada de extinção. Elas podem chegar até 1 metro de largura na vida adulta. E os biólogos advertem que o ferrão delas é extremamente perigoso, mesmo quando elas já estão mortas. Nessa época do ano, as raias costumam formar cardumes de até 1000 animais e se aproximam do litoral brasileiro para se alimentar de mariscos e conchas. A gente tem muitos pescadores na região que se preocupam em soltar o animal, em ter esse cuidado de devolução para o mar com vida, mas nesse caso, infelizmente, não teve esse cuidado. Pesquisadores da Unesp recolheram dezenas de arraias de um trecho da praia. Elas serão analisadas em laboratório para descobrir se de fato foram vítimas de uma rede de pesca. Segundo o professor, a perda desses animais gera um impacto enorme para o meio ambiente. Quando você vai eliminando esses predadores, esses animais, você vai causando estrago no próprio ecossistema marinho e causando estrago no ecossistema marinho, você causa problema para a própria espécie humana, né? As ondas recentes de calor e a falta de chuva no momento do plantio estão provocando prejuízos no campo. Nesta fazenda em Sidrolândia, na região central de Mato Grosso do Sul, está terminando a colheita de soja. Como choveu muito pouco ainda durante o plantio, a expectativa de produção já tinha caído de 60 para 42 sacas por hectare. Mas a seca continuou. E agora, a produção efetiva da lavoura está sendo de 30 sacas por hectare. Pouca chuva, muita pouca água, um calor muito grande aí, coisa que a gente nunca tinha visto aí há bastante tempo aí, né? O clima seco atingiu metade da área plantada com soja em todo o Mato Grosso do Sul. Mais de 2 milhões de hectares registraram algum problema. O sol e o calor castigaram essa plantação de melancias. Nessa época do ano, já era a hora delas terem sido colhidas e vendidas. Mas a realidade que a gente vê aqui é bem diferente. Todas essas frutas estão estragadas e não servem mais para o consumo. O Giovanni trabalha com a família na roça. Ele estima uma perda de 20 mil melancias. A melancia que estava em torno de 40 centímetros de altura, uma folha bem vigorosa, torrou, matou a rama. Matou a rama e matou todos os frutos. Nessa lavoura que é do meu tio, morreu em torno de 8 mil pés, aí de 12 a 15 mil frutas. A Andréia e o Eduardo produzem morangos em Deodápolis. Nos últimos 3 anos, o calorão destruiu grande parte da produção. O casal está agora investindo em uma nova estrutura para tentar reduzir os prejuízos.
ela vai ser refrigerada, a cobertura reflete a luz solar, passa só a luz boa para a planta, a luz que prejudica o calor mais intenso, ela reflete. Já é projetado para ser mais fresco. A irrigação a gente aumentou, dobrou, né, a quantidade de linhas por canteiro para poder melhorar a questão do calor para as plantas. As temperaturas têm passado facilmente dos 35 graus em diversas regiões do Brasil. Para o trabalhador do campo, o cenário é desafiador. Em temperaturas muito altas, a planta pode parar de produzir, vamos dizer assim, interrompe os processos fisiológicos da planta e também ocorre algo similar nos seres vivos, né? Vão impedir que o animal tenha seu descanso, fique inquieto e mesmo que ele pode parar de se alimentar e ter fatores que prejudiquem sua produção, né, de carne ou de leite. Nesta fazenda em Marília, interior de São Paulo, o seu José chega a perder 100 litros de leite por dia. Produção de leite, né? Que ela diminui de 10% a 20%. Fora isso, você diminui a fertilidade do animal, ele fica mais suscetível a doenças, né? O nosso gado é um gado cruzado, ele tem a pelagem escura, né? Então absorve mais calor e sofre mais, né? No sudeste do Brasil, a falta de chuva está impedindo que a sujeira chegue ao mar no Rio de Janeiro. O resultado disso é que a água está cristalina. Segundo oceanógrafos, o vento tem arrastado para a praia as águas superficiais do alto mar, que são mais quentes e mais limpas. O Rio tem sido chamado de Caribe de Janeiro nos últimos dias. Olha como é bom o mar sem sujeira, hein? Previsão do tempo agora. Boa noite, Eliana. Boa noite, Renata, Bonner, e boa noite para você. Ainda teremos muitos dias com temperaturas bem altas. A última onda de calor começou no sábado e vai até quinta-feira, do Rio Grande do Sul ao sul de São Paulo e de Mato Grosso do Sul. E a próxima já tem data para começar, nesta sexta, junto com o Carnaval. Será a quinta onda de calor só neste ano. A região sul continua no caminho, o calorão se espalha também por todo o estado de São Paulo e pelo leste de Mato Grosso do Sul, avança por Goiás, pelo sul do Piauí, oeste da Bahia, oeste de Minas Gerais, até o Rio de Janeiro. A cor laranja indica temperaturas de 3 a 5 graus acima da média e a vermelha acima dos 5 graus. Fica assim, pelo menos, até quarta-feira que vem. E quando esse calor extremo deve diminuir, os meteorologistas têm uma pista com base nestes modelos meteorológicos. A mancha vermelha mostra o calorão até o dia 9 de março. A partir do dia 10, os termômetros tendem a subir menos. Não é que vá fazer frio. O verão vai até 20 de março, quando começa o outono. E a cidade do Rio está tendo o fevereiro mais quente desde 1967. Há 58 anos. Neste mês, a média das máximas está em 34 graus. O normal seria temperatura de 30,6. Amanhã, a previsão é de 37 graus, assim como em Porto Alegre. São Paulo pode empatar com Boa Vista nos 34 graus. E a capital paulista tem uma probabilidade maior de temporais isolados. Em Natal, 32, em Brasília e Goiânia, 29. Expectativa de sol o dia todo na faixa amarela, que vai do oeste da Paraíba ao Rio. Nas outras partes do país, possibilidade de chuva, com pancadas um pouco mais fortes no leste nordestino. Mas risco de temporal mesmo em São Luís, Belém, Rio Branco e Porto Velho, com 40 milímetros de chuva. Em Palmas, Cuiabá e Campo Grande, de 35 a 25 milímetros. E além destas capitais, também deve ficar atento quem está nestas regiões. Oeste do Maranhão, do Tocantins e de Goiás, grande parte do Pará, sul e oeste do Amazonas, Acre e Rondônia, também Mato Grosso e norte de Mato Grosso do Sul. A chuva mais pesada deve se concentrar nesses estados. Renata e Bonner. Obrigado, Eliana. O governo federal anunciou hoje a produção da vacina contra a dengue no Brasil. O Instituto Butantan e a empresa WuXi Biologics vão entregar 60 milhões de doses em 2026. O público-alvo vai ser de 2 até 59 anos. A Anvisa ainda avalia o pedido de registro dessa vacina.
Daqui a pouco, a imprensa internacional afirma que Ucrânia e Estados Unidos estão próximos de um acordo sobre a exploração de riquezas minerais. Preso um policial civil suspeito de lavar dinheiro do PCC em São Paulo. A Polícia Federal e o Ministério Público prenderam um policial civil de São Paulo, dono de uma instituição financeira suspeita de lavar dinheiro do PCC. Foi durante um depoimento em julho do ano passado que o delator do PCC, Vinícius Gritzbach, revelou como a facção criminosa usava instituições financeiras para lavar dinheiro do tráfico de drogas. O Jornal Nacional teve acesso com exclusividade à gravação em que o delator explica como os bandidos faziam para comprar imóveis de luxo. Comprar um apartamento de 5 milhões de reais, só que está em espécie. Eu acredito que ele não vai conseguir comprar em lugar nenhum. Ele manda para a fintech bancariza e deposita na conta que ele indicar. Gritzbach foi assassinado em novembro do ano passado. As pistas fornecidas por ele no depoimento ajudaram os investigadores a desvendar o esquema. Hoje de manhã, policiais federais e promotores de justiça cumpriram 10 mandados de busca e apreensão e 1 de prisão preventiva. O alvo principal da Operação Hidra era o agente da Polícia Civil de São Paulo, Silas Salerno Elia Júnior, criador e dono do To Go Bank, uma das instituições financeiras citadas por Gritzbach. Silas já tinha sido preso em novembro do ano passado pela Polícia Federal, suspeito de movimentar 6 bilhões de reais para contrabandistas internacionais. Saiu da prisão em dezembro, beneficiado por um habeas corpus e voltou a trabalhar como policial civil em janeiro. Os investigadores também fizeram buscas na sede do Invibank, na Grande São Paulo. Segundo os promotores, 2 traficantes de drogas ligados ao PCC eram sócios ocultos da instituição. Só o traficante Anselmo Santa Fausta, assassinado em 2021, movimentou mais de 11 milhões de reais no Invibank. O que se fazia nessas instituições por parte de alguns criminosos, inclusive ligados ao PCC, era o aporte de crédito em nome de laranjas, de pessoas fictícias, a fim de mascarar, de velar a origem e a identidade dos verdadeiros beneficiários desses recursos. O esquema funcionava assim. O dinheiro que o PCC arrecadava com o tráfico de drogas era transferido para o To Go Bank e para o Invibank por meio de empresas de fachada. Em seguida, essas instituições mandavam os valores para contas de laranjas, que muitas vezes nem sabiam que seus nomes estavam sendo usados pelos bandidos. Toda essa operação financeira servia para lavar o dinheiro ilícito, que depois era usado pelos traficantes para comprar imóveis. A Justiça acolheu o pedido do Ministério Público e suspendeu o funcionamento do To Go Bank e do Invibank. Na mesma decisão, o juiz determinou o bloqueio e o sequestro de até 28 milhões de reais das pessoas e das empresas investigadas. A defesa de Silas Salerno Elia Júnior afirmou que vai provar a inocência dele. A Corregedoria da Polícia Civil de São Paulo disse que colabora com as investigações. A Febraban declarou que os bancos atuam em parceria com os órgãos oficiais para monitorar as transações financeiras. O Banco Central afirmou que está fortalecendo a regulação das empresas que prestam serviços financeiros, principalmente em ambientes digitais. A imprensa internacional afirmou hoje que a Ucrânia e os Estados Unidos estão próximos de um acordo sobre a exploração de minérios em território ucraniano. Autoridades ouvidas pelos principais veículos da Europa e dos Estados Unidos afirmaram, sob condição de anonimato, que ucranianos e americanos concordaram com os termos do acordo. Na visão de Donald Trump, a Ucrânia precisa oferecer uma contrapartida pela ajuda militar dada pelos Estados Unidos ao longo da guerra, uma forma de retribuir a assistência e manter o fluxo de ajuda no futuro, abundantes no solo ucraniano e valiosos para a indústria eletrônica. Eles são usados nas telas de televisão, celular
em motores de carros elétricos, até em componentes de jatos de combustível. Ele chegou a recusar uma primeira versão do texto por causa disso e afirmou que não podia vender o Estado ucraniano. Ainda não está claro quais são os termos do acordo, mas fontes afirmaram aos jornais The Washington Post e Financial Times que o texto final excluiu a menção ao valor de 500 bilhões de dólares. Segundo Trump, é quanto a Ucrânia devia aos Estados Unidos pela ajuda durante a guerra. Hoje, Trump conversou com jornalistas, mas não confirmou o acordo. Disse apenas que Zelensky gostaria de ir a Washington essa semana assinar o documento. Mais cedo, Donald Trump obteve uma outra vitória aqui no Reino Unido. É que o primeiro-ministro britânico decidiu aumentar os gastos do país com defesa. Esse tem sido um pedido insistente do presidente americano, que quer que os europeus abram o bolso para reforçar a segurança no continente e investir mais na aliança militar, a OTAN. Os gastos britânicos vão subir de 2,3% para 2,5% do PIB, o Produto Interno Bruto, nos próximos 2 anos. É o maior aumento na proteção do país, o equivalente a quase 100 bilhões de reais. O primeiro-ministro citou a Rússia e chamou o momento atual de uma nova era perigosa. Starmer viaja amanhã para Washington. O Vaticano informou que o estado do Papa continua crítico, mas estável. O Papa tem trabalhado no hospital e divulgou hoje a mensagem da Quaresma. A nota do Vaticano fala de uma condição nem melhor nem pior que a de ontem, quando a informação era de que o Papa Francisco tinha melhorado levemente. Hoje o seu estado clínico continua crítico, mas estável, sem novos episódios respiratórios agudos. Os parâmetros hemodinâmicos continuam estáveis. Ele foi submetido a uma tomografia para o acompanhamento da pneumonia e os médicos estão analisando os resultados. A nota diz que o prognóstico ainda é reservado, ou seja, não há como prever a evolução da doença. Não se sabe com qual nível de esforço o Papa voltou ao trabalho. Hoje foi divulgado que Francisco recebeu ontem, no Hospital Gemelli, a visita do secretário de Estado, o cardeal Pietro Parolin, e do arcebispo Edgar Penha Parra, substituto para assuntos gerais da Secretaria de Estado. Os 2 colaboradores levaram decretos para o Papa assinar. Um deles trata da canonização daquele que será o primeiro santo venezuelano. Em Caracas, fiéis pediram a ele, José Gregório Hernández, conhecido como o médico dos pobres, que interceda por Francisco. O Papa também pediu a realização de uma assembleia para anunciar novos santos em breve. Também foi distribuída a mensagem da Quaresma, que começa em 5 de março, na quarta-feira de cinzas. Francisco fala de uma esperança que transforma a escravidão em liberdade, a solidão em amizade e serviço pela comunidade. A vigília pela saúde do Papa Francisco continuou esta noite na Praça Vaticana. O cardeal filipino Luiz Antônio Tagle guiou o terço para todos os cardeais que vivem em Roma. Amanhã, todas as escolas católicas da Itália vão parar para rezar pelo Papa. Um apagão atingiu hoje quase todo o fornecimento de eletricidade no Chile. Na capital, Santiago, o metrô parou e milhares de passageiros ficaram a pé. As regiões de mineração também foram afetadas. Agora à noite, o governo decretou estado de emergência e toque de recolher de 10 da noite às 6 da manhã. Afirmou que está investigando as causas do apagão e que o abastecimento está sendo restabelecido em algumas regiões. A seguir, 2 clubes brasileiros decidem o futuro na Conmebol Libertadores. Um parceiro do Rei Pelé abre seus arquivos ao completar 90 anos. Nesta semana, torcedores de 2 clubes brasileiros vão saber o que podem esperar da Conmebol Libertadores. Ulisses escolheu a melhor roupa, já separou o copo e deixou a bandeira no jeito.
Ele tem 20 anos e achou que esse dia nunca fosse chegar. É um sentimento de realização, porque eu vi os outros clubes, as outras torcidas vivendo suas noites de liberta e pensava, quando é que eu vou poder viver isso? Hoje, ele finalmente vai ver o Bahia no torneio continental. Há 36 anos o clube não participava. O time enfrenta o Strongest da Bolívia em Salvador. Como empataram em La Paz, quem vencer segue. A gente tem que mostrar que a torcida é um problema para eles aqui, né? Vamos apoiar os 90 minutos. Fonte Nova lotada, né? A gente sabe do poder da torcida do Bahia. O segundo jogo envolvendo um time brasileiro na Libertadores nessa semana vai ser aqui em São Paulo. E tem um torcedor que deu um jeito de conciliar a correria do dia a dia para acompanhar as duas partidas dessa fase. Assim que saiu a tabela, o Rodrigo decidiu. Vou correr atrás de logística, vou correr atrás da grana e vou dar um jeito de ir nesse jogo. E ele foi para Venezuela na semana passada. Conheceu mais um estádio, viu o Corinthians empatar em 1-1 o jogo de ida contra a Universidade Central e até colocou os torcedores de Caracas para cantar. Ainda teve um bônus na conexão de volta. Conheceu as praias paradisíacas de Curaçao, no Caribe. E nem pense que esse cara tem a vida fácil. Esse cara é um trabalhador comum, como qualquer um outro, corintiano louco, que faz um esforço para estar nos jogos. Rodrigo já conseguiu ingresso para amanhã e vai se juntar aos 45 mil torcedores que vão lotar a arena em Itaquera. O Corinthians se classifica com uma vitória. Vai ser loucura, vamos lá, vamos pulsar aquela arena lá e vamos levar essa classificação. Caso avancem, as duas equipes ainda precisam passar por mais um confronto para chegar à fase de grupos. Na Bahia e em São Paulo, aquela vibração positiva de quem espera viver muito a Libertadores esse ano. Um ídolo do Santos Futebol Clube e do esporte brasileiro está completando 90 anos hoje. José Macia, o Pepe. Ele nem poderia imaginar que um hábito despretensioso iria produzir relíquias do futebol brasileiro. Comecei a notar com interesse que meus pais gostavam de ver. Hoje eles já estão tão bem velhinhos, mas estão bem cuidados. Os cadernos são muito importantes. José Macia, o Pepe, testemunhou em campo uma época de ouro do esporte e anotou tudo o que fez com riqueza de detalhes em 3 cadernos que resistiram ao tempo. Sempre que tem alguma dúvida, Pepe, precisamos dos teus cadernos. São partidas de 1951 até quando eu parei de jogar futebol, foi em 69. Nas páginas desgastadas, é possível resgatar pérolas, como esse Santos e Palmeiras de 1958. De goleiro não pegou, ele pegou tudo, só não pegou essa falta. A maioria das partidas registradas aqui não tem documentação visual ou sobrevive apenas em imagens em preto e branco. Já as memórias do Pepe são coloridas, vivas e assim ajudam a traduzir a importância de alguns feitos, como o grande jogo da vida dele, esse aqui, de 14 de novembro de 1900. No Maracanã, foram os jogos da minha vida. Pepe completa 90 anos nesta terça-feira. E o presente que mais gosta de receber são oportunidades para contar o que escreveu naqueles cadernos. Eu gosto de viver e coisas boas, né? Vitórias, títulos, conquistas. Pepe é o guardião do tempo do nosso futebol. Com ele, a história sobrevive. No próximo domingo, se o filme Ainda Estou Aqui ganhar algum dos 3 Oscars a que concorre, vai ser a primeira conquista desse tipo de uma produção nacional. Mas o cinema brasileiro já teve outras chances de trazer a estatueta. Não é de hoje que o Brasil marca a presença do Brasil em 1999. Sua carta. Fernanda Montenegro in Central Station. Só o diretor Carlos Saldanha viveu a emoção de ser indicado 2 vezes. As pessoas que estão dentro da academia, que são cineastas ou que trabalham com cinema, são parceiros que estão querendo almejar a mesma coisa, quando chegar ao mesmo lugar, estão se reconhecendo como talento. Então é muito importante para a gente, é muito bom ser reconhecido pelo nosso próprio, no nosso mundo, né? Eu posso ir com ele? Seu marido já volta para casa.
Com Ainda Estou Aqui, brasileiros somam 22 indicações em 97 edições da festa. Do Brasil com outros países. Diários de Motocicleta, de Walter Salles, venceu em melhor canção original. Orfeu do Carnaval, de 1959, pode até pensar que se trata de um filme 100% nacional. E ele não só foi indicado, como venceu o Oscar de melhor filme em língua estrangeira há 65 anos. Mas como o produtor era francês... O Oscar foi para a França, mas a produção basicamente é brasileira. Marcelo, filho de Léa Garcia... O Oscar é brasileiro. Apesar da produção ser ítalo-franco-brasileira, foi usada muita gente aqui do Brasil, o pessoal que trabalhava na Vera Cruz, equipamentos. Na opinião de Saldanha, coletivamente, mais importante do que vencer uma estatueta é o fato de o Oscar chamar a atenção para produções nacionais. Não só do público de outros países, mas principalmente de nós mesmos. Eu acho que o apoio do público é essencial para que o cinema continue almejando a chegar a patamares comparáveis com os filmes que vêm de fora. Então é um momento, eu acho que especial para a gente aproveitar esse momento, né? Cadê meu marido? Vai embora! Sai daqui, vai embora! Sai! O Jornal da Globo é depois de Profissão Repórter. Boa noite. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder mais edições. Deixe seu like e compartilhe com amigos para que todos fiquem informados.